Boa noite, prezados amigos, prezadas amigas. Estamos aí todos, muito bem agasalhados. Muito frio, Mas graças a Deus, a gente está mais uma vez aqui com vocês, representando aí a Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes e fazendo aí mais uma palestra, gravando para mais uma palestra nossa virtual, que tem acontecido sempre, toda segunda-feira, às 20 horas, dando a oportunidade a todos para que possam, aonde estiverem, poderem compartilhar aí, os ensinamentos da doutrina espírita. Que esse é o interesse da nossa casa, é oportunizar a todos que quiserem, simpatizantes da doutrina, espíritas, espiritualistas, não importa. Quem quiser pode, então, estar assistindo a palestra no conforto da sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, e aprendendo um pouco da nossa doutrina espírita, que sempre é um lenitivo para nós todos, É algo que nos orienta, nos sustenta nos momentos difíceis, nos explica muita coisa que naturalmente a gente fica com dúvidas, porque o mundo de provas e expiações é cheio de interrogações do porquê, de tudo isso que acontece conosco e com os outros que nos rodeiam. Nós teremos conosco essa noite um grande amigo da casa, que sempre contribuiu, não só nas palestras virtuais, mas também quando é convidado a fazer as palestras presenciais, o nosso amigo Tom Carvalho, que vai trazer o tema Não Julgueis para que não seja julgado. Muito obrigado, Tom Carvalho, mais uma vez. Nós ficamos muito felizes quando você dedica aí um tempo da sua vida para gravar uma palestra para que a gente possa divulgar para os nossos frequentadores, para os nossos trabalhadores da casa e também para aqueles para quem a gente envia, os links, e a gente sempre pede para os trabalhadores, frequentadores replicar isso. Chegou para vocês, vamos replicar para outros, porque o papel do espírita também é divulgar a doutrina. Muito obrigado, Tom. Seja abençoado, muita luz na sua vida, para a sua família, que você continue nessa batalha aí de estar estudando a doutrina para trazer o seu entendimento dela à luz do Evangelho. Vamos agora nos preparar para darmos início à nossa reunião, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedindo nesse momento em que nos unimos em pensamento, que haja a permissão do alto para que os benfeitores espirituais possam estar conosco nesta noite, para que eles possam derramar sobre nós aquele bem-estar que nós sentimos quando a gente sente, que eles se aproximam, para que, unidos em pensamentos, possamos irradiar esses bons sentimentos, pois no mundo há muita gente precisando de preces, de oração, de pensamentos bons. O nosso planeta, esse planeta lindo e maravilhoso que nos abriga, que nos dá a oportunidade de aqui estar para cumprirmos com as nossas tarefas pré-estabelecidas antes da encarnação, é um mundo que precisa desses momentos nos quais estamos agora, refletindo sobre o seu bem-estar, desejando a esse planeta muita luz e muito equilíbrio. Então, que essas energias boas, saídas de nós nesse instante, alcancem os corações doloridos, alcancem aquelas pessoas que passam por dificuldades muito maiores do que a nossa, para os doentes no hospital, para os abandonados na rua nessa época do frio,
Quantos aí passando muito frio por falta, às vezes, de um cobertor? Que Deus ilumine aqueles que podem para que cheguem até eles, levando esse conforto que é uma coberta, que é um agasalho. E também que esses pensamentos bons possam agasalhar e envolver aqueles irmãos que já deixaram o corpo físico, mas que ainda sofrem aqui na terra, por não conhecerem e não compreenderem o novo estágio em que se encontram. A todos eles, muita luz, muita paz, e que Deus, Jesus, esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Oi, gente! Boa noite! Um abraço do Tom Carvalho para todos vocês aí do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecido pelo carinho de ter me convidado para estar aqui com vocês mais uma vez. Dentro em breve também, se for possível, nós estaremos mais presentes junto aí, para a gente trocar dois dedos de prosa, né? Tá bom? Para início de conversa, vamos cantar um pouco. Bacana! Vamos falar de Jesus. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raios duradouros que orienta os navegantes perdidos. Força dos humildes, dos aflitos, paz pros arrependidos. Brilhos das estrelas do universo, o seu olhar nos conduz. Essa luz
é claro que é Jesus, essa luz. Sigo em paz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar suas mãos, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Brilho das estrelas do universo, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Ah, gente, eu amo essa música, sabe? Para mim é uma composição sensacional. Roberto Carlos faz questão de cantar. Inclusive, acho que no encerramento dos seus shows, fez isso em Jerusalém, em tantos outros lugares, né? Muito bacana a história dessa música, para trazer sempre essa firmeza de que nós temos que ter um equilíbrio e que nos dá um caminho, verdade e vida, é Jesus Cristo, né? O Mestre que nos traz. Bom, não julgueis para não ser julgados. Atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa máxima no Evangelho é muito interessante, já foi falado tantas e tantas vezes, é uma passagem forte, marcante no Evangelho desse encontro de Jesus com a mulher adúltera e ao mesmo tempo com os chamados doutores das leis, os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas da época, né? Porque as leis elas se entremeavam, né? A lei física, né? No caso, que fazia com que a comunidade vivesse ali bem, ela também era conduzida junto com essa religiosa, né? Naquele tempo, Jesus, logo pela manhã, apareceu no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para ensinar. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? Assim diziam para tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se de novo e continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos, e ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vá e não peques mais. Bom, essa é uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 3 a 11, né? Mas você sabe que uma das coisas que me deixa intrigado nessa leitura, nesse grande ensinamento, é muito interessante que Jesus, ele abaixa, né? E fica escrevendo no chão.
O que é que o mestre Jesus, naquele momento, que ele é interrogado, ele vai para o chão com o dedo e começa a escrever. O que é que ele estava escrevendo? Alguém já perguntou sobre isso? Esse diálogo dessa mulher, eu sempre fiquei intrigado e me perguntando, o que levou essa mulher a ser uma adúltera, ao ponto de ser jogada aos pés de Jesus ali, diante dos fariseus, né? Dos homens que cuidavam das leis que regia naquele momento, as leis de Moisés. E ela, com certeza, era conhecedora dessas leis, mas o que a levou a ser uma adúltera? Mas aí eu me deparei outro dia com uma mensagem, até de um livro que a minha esposa Sandra ganhou, que chama Mulheres do Evangelho. E tem uma passagem que fala dessa mulher. O Espírito Estevão, que viveu na Judéia nos tempos do Mestre, revela os detalhes das diversas mulheres e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus, e dentre eles está o caso da mulher equivocada. São belas páginas que, com a permissão de vocês, eu poderia até resumir o que ele diz aqui, mas eu quero ler o texto porque ele é poético. Ele é um romance belíssimo e emociona a gente, as palavras dele em torno dessa mulher. E ele começa falando sobre essa mulher da seguinte forma, abre aspas. Aquela mulher tivera sua adolescência como todas as filhas de Israel, cheia de vida e esperança no porvir. Crescer em meio às festas de seu povo, às brincadeiras de criança e ao estudo discreto dos escritos sagrados dos profetas. Abrigar em sua alma o desejo de encontrar alguém, um dia, uma alma afim, cujos sentimentos pudessem encontrar ressonância com os seus. Por certo que a menina moça desconhecia as leis da reencarnação, tanto quanto desconhecia seu próprio futuro. Não sabia, em meio aos seus anseios de menina-mulher, que deveria enfrentar o seu passado através do reencontro com determinada alma, em companhia da qual deveria aprender a amar. Seus anseios de mulher encontravam eco no coração de um homem que, embora um tanto mais velho do que ela, parecia entender-lhe a alma sensível. Pelo menos assim o demonstrara nos poucos contatos que tiveram. Inebriada pela presença masculina, entregou-se com extrema sensibilidade àquele que, segundo podia julgar, era o portador de sua felicidade e o depositário de suas esperanças. A união ocorreu administrada pelo sacerdote do templo conforme rezavam as leis do seu povo naquele tempo. Desde os primeiros momentos, após as festas comemorativas e a seguir no convívio mais próximo, pôde notar que alguma coisa indefinível parecia nublar o coração do homem que a escolhera. No entanto, a fantasia da paixão impediu que aprofundasse as suas observações, deixando transcorrer precioso tempo até que a desejada felicidade começou a se diluir em meio à realidade. Dia a dia, aquele homem exigia-lhe coisas e atitudes que confrontavam com seus princípios e sua postura íntima. Entretanto, a insegurança que lhe dominava o ser, tendo em vista as possibilidades que a lei de Moisés descortinava para as mulheres de então, fez com que ela cedesse pouco a pouco os desejos, as vontades daquele homem, que ela não concordava. A angústia se instalara definitivamente na alma daquele que abriga em si os desrespeitos e as convicções íntimas. Trair os próprios ideais nobres porque frutos de conquista interior é escolha dolorosa que em casos extremos provoca o descontentamento com a vida e o esgotamento do ânimo e do entusiasmo. Embora lentamente o homem de seus sonhos se transformava em emissário de seus pesadelos, ante as dificuldades econômicas que
assolavam a sua terra, as quais lhe pareciam intransponíveis obstáculos, o autor de sua desdita convenceu-a a abrir mão de sua honra. Foi nesse momento de insanidade espiritual que ela pôde descobrir o verdadeiro caráter daquele com quem se unira. Ela não via outra opção diante das constantes ameaças que o verdugo de sua alma lhe pronunciava. Sentiu-se obrigada a compartilhar seu corpo com aqueles que lhe ofereciam moedas, preciosas para o deleite do homem que a desposara. Sentia-se angustiada e aflita, abatida e desonrada, injustiçada pela vida e impotente diante do jugo que lhe era imposto. O tempo foi se passando, e a situação, por mais e mais aflitiva se lhe afigurava, finalmente tornou-se insuportável aquela situação. O estilo de vida que se sentia obrigada a levar desfigurava-lhe a aparência, antes suave e bela. As marcas dos tormentos íntimos e daqueles outros sofrimentos a que se submetia, de natureza física, em breve sulcaram sua face, deixando-lhe registrados no corpo e na alma vincos profundos. Seu corpo já não atraía mais os interesses dos mercadores de corpos, exploradores de almas. O companheiro, ao qual ela jurara fidelidade eterna, fora ele mesmo o artífice de sua desgraça. Ela se transformara num fantasma de mulher. A lei de Moisés, que regia as relações sociais da Judéia daqueles tempos, prescrevia penas graves para as mulheres que fossem surpreendidas em flagrante de adultério. Além disso, a mesma lei imperfeita liberava o homem dos compromissos assumidos no matrimônio, caso a sua companheira fosse flagrada em tal postura equivocada. Baseado nessa realidade legalista, tão comum àquela época, arquitetou-se o plano para que a angustiada mulher fosse exposta à vergonha, já que não se prestava mais aos objetivos inescrupulosos do homem que a desposara, do seu esposo, do seu marido. O calendário sinalizava o fim das festas dos tabernáculos. Por esse motivo, Jerusalém regurgitava de gente. Era uma cidade lotada, repleta. Era, portanto, o momento ideal para expor a mulher à vergonha e aos rigores da lei. Também naqueles dias, algo mais ocorria que talvez pudesse contribuir para a desdita da mulher. Pensava assim o seu marido. É que, segundo comentavam muitos, o Messias Nazareno estava com seus discípulos presente na capital espiritual da Judéia. Escribas, fariseus, sacerdotes, oficiais romanos se reuniam naquele dia na tentativa de obstruir os planos do Messias e mestre dos desvalidos. Expor a mulher duplamente aos rigores dos sacerdotes e ao julgamento do pretenso Messias, talvez fosse a situação ideal que aquele homem esperava para, ao mesmo tempo, se ver livre do compromisso do casamento e cair nas graças dos fariseus. A mulher foi arrastada entre a multidão, segurada pelos cabelos por aquele que aprendera a amar. Adúltera! Gritavam e esbravejavam todos, ameaçando a infeliz com tamanha ferocidade, que a obrigava à exposição pública sem o direito de responder às acusações. Jogada aos pés do mestre, ante o olhar irônico dos escribas e fariseus, a mulher infeliz sentia que o fim estava próximo. Em caso como esse, a lei determinava que a adúltera fosse lapidada, isto é, apedrejada até que o dilaceramento da pele lhe causasse a morte. A fúria da multidão e a arrogância dos escribas, fariseus e sacerdotes faziam com que aquela alma estremecesse, agitada intimamente, verdadeiramente desesperada, ante a perspectiva de sofrimento
tão hediondo. Foi nesse exato instante que um dos intérpretes da lei, com o objetivo de testar a fidelidade de Jesus ao que escrevera Moisés, decidiu expor o Nazareno à multidão. Determina a lei que toda mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada. E tu, que se diz mestre, o que recomendas? Falava assim o fariseu. A artimanha dos adversários de Jesus atingira o ápice. Caso o mestre liberasse a mulher, estaria frontalmente contra a lei de Moisés. E assim seria ele a vítima da multidão. No entanto, se posicionasse a favor da lei, permitindo que a mulher fosse apedrejada, estaria em profunda contradição com seus próprios ensinamentos, os quais recomendavam perdão, amor. Seus adversários esperavam que nesse momento ele fraquejasse de uma forma ou de outra. E então seriam eles vitoriosos contra a causa do Evangelho de Jesus. Mas, conhecendo-lhes a intimidade dos pensamentos, Jesus curva-se diante da mulher, ensaia em escrever na poeira da rua algumas palavras. Novamente um dos adversários incita-lhe: e tu, mestre? Enfatiza o título com ironia. O que dizes? Jesus, levantando o olhar que cruza com os olhos da mulher, ele declara: aquele entre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Curvado, ele prossegue escrevendo no chão. A curiosidade é tamanha. Um a um, escribas e fariseus se aproximam para ler o que ele escrevia. Mas ali, grafada na poeira, estava escrita a lista de erros pessoais daqueles que queriam apedrejar aquela mulher. Lentamente, a multidão dispersou-se, sacerdotes, fariseus, escribas e também o homem, trespassado agora pelo remorso. Se afastaram paulatinamente. Em instantes, permaneciam apenas Jesus e a mulher. Esta ergue seu olhar lentamente, cheio de lágrimas, enfrentando com suas últimas reservas da alma o olhar do mestre. O medo estava estampado em sua face. Onde estão aqueles que te condenavam? Perguntou-lhe Jesus. Eles se foram, Senhor, balbuciou a infeliz criatura, como se fosse a última filha de Eva. Mas após a troca de olhares, o encontro com o divino, aquela mulher pressente que jamais seria a mesma. Eu não te condeno, disse Jesus. Senhor, esboçou a mulher, deixando-se derreter em lágrimas. Eu não queria, Senhor. Não te expliques, mulher. Não há por que te explicares. A ti é dada a oportunidade de reconstrução, de amar e de prosseguir. Mas, Senhor, não te desgastes, minha filha. O mestre se adianta novamente. Vá, aprende com a vida a lição divina e reconstrói tuas experiências e esperanças sob o signo do amor imortal. Não existe erro que se justifique, mas também não há mal para o qual não haja reparação. Ama com as forças que lhe restam na alma, e ninguém te condenará. Aquele momento ficou para sempre registrado na luz eterna, um marco na trajetória de uma alma, um farol para os futuros seguidores da Boa Nova. O tempo se passou sobre aqueles eventos,
E eis que anos depois, em uma cidade distante da Grécia, uma casa se ergue, uma choupana no caminho, administrada por uma mulher transformada e renovada pelo amor. Ali, sob sua tutela, os viajores encontravam repouso para sua jornada difícil. Crianças eram amparadas e velhos socorridos em nome do amor. À noite, reunidos em torno da Madonna que os tutelava, ouviam a história de um grande amor. Embevecidos, recebiam o néctar do Evangelho e entendiam a proposta do Mestre, expressa na história daquela que foi imortalizada nas páginas do Evangelho como uma alma equivocada, mas ressurreta pelo amor, que tudo envolve e abençoa. Mas eis que o tempo, divino professor, reserva surpresas aos apreciadores dos caminhos humanos. Certo dia, o sol ainda brilhando no horizonte, quando caía a tarde naquelas paragens gregas, mais uma alma errante bate à porta daquela que se tornara mãos de quantos necessitados a procuravam. Confiante nas possibilidades que o alto encaminha, aquele que tem coração e põe seu amor e seus recursos a serviço do próximo, a Madonna, ora marcada pelo brilho que o Mestre deixara em seus olhos, recebe a entrada mais aquele viajor. Os sulcos em sua face, adquiridos outrora, eram agora as marcas do Cristo. A paz esteja contigo, irmão. A mulher saúda aquele homem encolhido que se apresentava no caminho. Travestido pela lepra, o homem agonizava em seus últimos tempos no limiar de suas forças e mais parecia arrastar-se do que caminhar. Cada passo e cada movimento lhe eram penosos. Cabeça baixa, pela corcunda e pelo esforço que o deslocamento até aquele abrigo lhe havia exigido. Ele finalmente ergue os olhos da direção daquela voz que o recebia. Balbuciava palavras de difícil compreensão e é imediatamente acolhido pela generosa senhora. Em seus últimos dias, o homem infeliz, deprimido e corroído pelo arrependimento, lamentava-se com aquela que lhe fazia companhia no leito de morte. Palavras saíam com esforço de sua boca e relatava a história de uma mulher que esse homem possuíra um dia, a qual não soubera estimar. Esta, a causa do seu remorso, de sua amargura. Dizia ele: ah, se um dia pudesse apenas encontrá-la, uma vez sequer, para dizer-lhe quanto errei, quanto sofro com a lembrança recorrente daqueles dias na Judéia. Uma lágrima de comoção genuína escorria pela face daquela que agora ouvia a história do seu protegido, envolto em prantos e lamentos. Lágrima de gratidão, expressão de sensibilidade pela dor alheia, lágrimas de amor. Aquele homem jamais a reconheceria, até os dias de sua morte. Ela, contudo, identificara-o desde o dia em que ele se apresentou à porta de sua choupana. Era o homem que fora a desdita da sua juventude. Acolhia agora, sob seu teto, o próprio ex-marido, aquele que um dia jogara aos pés do Mestre de Nazaré e lhe dera a conhecer o amor que veio à terra. Gente, eu achei maravilhosa essa narrativa em torno da mulher adúltera. O porquê a levou a ser adúltera. Olha como são as coisas. Então, é importante esses porquês. Por que às vezes leva alguma pessoa a errar? Porque errou, já vamos julgar, já vamos condenar? Não. Eu acho que essa leitura ela traz uma grande lição para nós nos dias de hoje, cada vez mais, da importância de amar e amar. Como diz Divaldo Franco, vale a pena amar, vale a pena perdoar. Porque amar é parar de enxergar defeito nos outros, pois muitas vezes o nosso é maior
nossos erros é até maior ou pior do que nos outros, do que dos outros. Amar é não julgar jamais, é amar seu próximo, mesmo com tantos defeitos, com todos os defeitos. Estamos no caminho para a corrigenda, para corrigir passo a passo. E tem muitas pessoas, não é que elas são más, que elas são raivosas, elas estão doentes, estão precisando de terapia, estão precisando do nosso carinho, do nosso amor, do nosso perdão. E essa é a grande lição que eu vejo nessa leitura, né, da mulher adúltera no Evangelho. Essa palavra do Cristo é a máxima. Se você está achando alguém culpado, né, se você está sem pecado, nos dias de hoje poderíamos dizer assim: atire o primeiro zap, atire o primeiro WhatsApp aquele que estiver sem pecado. Porque a internet é boa, mas está complicado, né? Tá bom, mas para encerrar esse nosso bate-papo, porque eu fiquei mais ligado a esse texto que eu achei maravilhoso, né, de Mulheres do Evangelho, do Espírito Estevão, através do médium Robson Pinheiro, e eu quis, né, com essa liberdade de trazer para vocês essa reflexão que eu acho que vale a pena, né, para a vida da gente. E para a gente encerrar, deixa eu cantar uma coisa que eu amo e gosto demais de estar desejando para todo mundo. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, como a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Muito obrigado, gente, que o nosso Mestre Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre, com as bênçãos dele, e dizendo sempre essa mensagem que eu gosto muito de Bezerra de Menezes, né? Bom ânimo para todos nós, vamos vencer as dificuldades, vamos amar mais, vamos perdoar mais. Muita paz a todos, que assim seja. Olá, meus irmãos. Prontos para a última parte dos nossos trabalhos? Passe a distância, energização, fluidificação da água. Peguem uma garrafinha, que vocês podem ir completando durante a semana, ou um copo de água, ou uma jarra, coloquem ao lado, que durante o passe, a espiritualidade fará a fluidificação. Então vamos acalmando os nossos corações, vamos tirando todos os pensamentos negativos e vibrando com muito amor, com muita paz. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, com muita calma, buscando elevar os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga. E vamos pedindo pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Pedindo pelo nosso querido mentor espiritual, irmão Cornélio. E pelo doutor Bezerra de Menezes,
nosso patrono e protetor, e rogando as suas falanges que possam nesse momento, pela espiritualidade, enviar as energias positivas que todos nós necessitamos. Vamos rogar por essa equipe espiritual que nos ilumina e protege, e pedir por todos os nossos trabalhadores. Rogar pelos nossos frequentadores e por todos aqueles que agora virtualmente também nos acompanham, pedindo a Jesus que as suas bênçãos poderosas, maravilhosas, possam ser transmitidas nesse passe à distância. E que Jesus olhe com muito carinho para todos nós, com muito amor, com muita misericórdia, que Ele nos ilumine, que Ele nos proteja, que Ele esteja sempre junto conosco. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, rogar ao Pai a sua misericórdia para o nosso planeta, que atravessa agora a última parte da nossa transição planetária, e rogar ao Mestre querido que tanto quanto seja possível, esse último período, essa última fase, seja a menos atribulada possível, e que nós possamos, Senhor Jesus, vislumbrar o nosso planeta regenerado, aonde o bem e a luz serão a tônica das nossas vidas. Vamos te pedir, Mestre amado, pelos nossos familiares, para que o Senhor os proteja onde estiverem, pelos nossos entes queridos. Rogar a Ti pela nossa família, o nosso lar, para que também haja luz em nosso lar, para que haja paz e a cooperação fraterna. Mestre querido, queremos te rogar por todas as regiões do nosso planeta onde haja conflitos, guerras, perseguições de toda sorte, onde haja o sofrimento, a dor, para que seu olhar amoroso esteja ali junto a todas essas pessoas que estão sofrendo. Te rogamos também a sua proteção, o seu auxílio a todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Rogar pelas famílias que sofrem com a separação temporária e pedir a Ti para que visite todos os nossos queridos irmãos que estão passando por enfermidades, por atribulações de toda ordem, para que o Senhor conceda a fortaleza que necessita para ultrapassar os momentos difíceis. Te rogamos, Senhor, a Tua proteção e Teu auxílio para cada um de nós, para que possamos encontrar tudo aquilo que necessitamos no Teu amor e na Tua luz. Rogamos a Ti que nesse momento de passe à distância, cada um de nós possa sentir a Tua energia, a Tua luz, a Tua proteção. Te pedimos a fluidificação da água, a colocação de toda a medicação que cada um de nós está necessitando nesse momento.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos com o coração cheio de emoção, esse momento lindo de comunhão contigo. E queremos te pedir que o Senhor permaneça conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós sempre pedimos, ao final do passe à distância, que cada um de vocês, nos momentos mais complicados da vida, recorram à oração, conversem com Jesus, abram os seus corações ao Pai, o Criador, elevem seus pensamentos, que com certeza sentirão a ajuda e a proteção, a intuição para a resolução dos problemas e a força necessária para ultrapassar qualquer coisa que possa surgir. Tenham uma boa semana na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, e que eles estejam conosco hoje e sempre, que assim seja.